Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar mais uma história do aracnídeo mais amado de todos, Homem-Aranha, A Vingança de Venom. A HQ foi publicada em 1991 e corresponde à revista O Espantoso Homem-Aranha Volume 1 das edições 346 e 347. Contudo, foi introduzida nas edições 344 e 345. A história possui o argumento de David Michelini, desenhos de Erik Larsen e arte final de Randy Emberlin. Tá gostando? Então vamos girar com a história. Prelúdio. Na penitenciária na Ilha Riker, dois detentos encontram-se em seus afazeres preferidos. Um deles é Ed Brock, mais conhecido como Venom, que gosta de passar o tempo se exercitando, e o outro é Cletus Cassidy, que costuma ficar ouvindo heavy metal em seu aparelho de som. Sendo que os exercícios de Ed não agradam Cassidy, e o mesmo diz que não aguenta mais ser obrigado a assistir àquela atividade todos os dias. Então Ed responde dizendo que seu corpo está preso, mas seu espírito precisa estar preparado para pegar o seu maior inimigo, o Homem-Aranha. Então Cassidy diz que o que ele mais gosta é fazer coisas que os outros têm medo. E Ed diz que preferia não ter Cassidy como companheiro de cela, pois não gosta de pessoas que matam inocentes. E como Cassidy é um assassino serial, dividir a cela com ele o incomoda muito. Ou seja, ambos não suportam um ao outro. No dia seguinte, vemos a mesma coisa que acontece todos os dias naquela mesma cela. Cassidy ouvindo heavy metal e Ed fazendo exercício. Sendo que naquele momento o musculoso estava praticando uma variação de flexão no qual a pessoa bate palmas ao levantar o tórax. E Cassidy não estava mais aguentando aquilo, pois o barulho das palmas estavam abafando o som de seu aparelho. E como Cassidy é um assassino descontrolado, já estava se preparando para matar Ed. Sendo que no momento em que iria enfiar sua faca em seu companheiro, o simbionte de Venom entra pela janela e se junta com Ed, deixando Cassidy apavorado. Sem perder tempo, Venom usa sua força para quebrar a parede e escapar dali. Cassidy, sem poder fazer nada, fica olhando aliviado, pensando que tudo acabou. Porém, um pequeno resquício de Venom ficou naquele lugar bem próximo de Cassidy. Em uma noite de domingo em Nova York, um repórter chamado Sly Fenster se encontra em um escritório do Globo Diário trabalhando, quando de repente Venom aparece dizendo que nunca gostou dele e que eles têm assuntos sérios a tratar. Sly fica desesperado e Venom joga uma teia em sua boca antes dele começar a gritar. Sendo que a intenção de Venom era apenas vasculhar os arquivos do computador, e quando percebe que o repórter estava sufocando com a teia, ele imediatamente o salva e vai embora. Naquele mesmo momento, na estação Grand Central, outro conflito acontece, mas dessa vez é entre Peter Parker e sua esposa Mary Jane. E o motivo da discussão é justamente o fato de Venom ter escapado da prisão, pois Peter sabe que a primeira coisa que o mesmo irá fazer é tentar matá-lo. E com isso está pedindo para que Mary Jane fique um tempo longe da cidade na casa de sua irmã para evitar qualquer exposição ao perigo. Voltando para casa, Peter esbarra com um casal de amigos, Flash Thompson e Felicia Hart, mais conhecida como Gata Negra. Ambos estavam indo patinar e perguntaram se Peter gostaria de ir com eles. Peter agradece, mas dispensa o convite inventando uma desculpa. Felicia, que já o conhece, percebe que Peter não estava bem e pergunta se ele quer ajuda. Mas Peter diz que não precisa e vai embora agradecendo. Depois ele reflete sobre Felicia ter percebido sua apreensão
e que sua ajuda iria ser muito bem-vinda contra Venom, mas não quer envolvê-la nisso, pois o vilão é muito poderoso. Depois disso, ele para em uma cafeteria e não demora muito até Ed aparecer. Então eles saem dali para não se exporem e procuram um local adequado para acertarem as contas. Ao chegarem em um beco, um assaltante aparece, e como Ed já estava sem paciência, rapidamente o nocauteia. Mas com a distração, Peter aproveita para fugir, frustrando os planos de Ed. Na manhã seguinte, Peter vai até seu telefone para anotar os recados e ouve uma mensagem do professor Swan dos laboratórios Molled dizendo que leram o trabalho dele sobre criogenia e que precisam falar com ele. Então Peter tem a ideia de usar o experimento de criogenia para tentar congelar Venom. Em seguida ele parte para o laboratório e começa a se sentir melhor agora que tem um plano. Mas sua alegria não dura muito tempo, pois Venom o encontra, então uma batalha inicia. No meio da briga, Homem-Aranha consegue despistá-lo e aproveita para fugir, mas Venom se recupera e vai atrás do herói. Depois da troca de porradas, Venom começa a se irritar e Homem-Aranha finalmente consegue chegar até os laboratórios Molled. Ao chegar, o clima de tensão estava tão elevado que nosso herói não chega a estranhar que o local estava deserto. Então ele rapidamente encontra a sala de controle do laboratório criogênico, sendo que ao entrar, a porta se fecha e Venom diz que ele caiu em uma armadilha e liga a máquina. Enquanto o Homem-Aranha começa a se sentir mal com o clima frio da máquina criogênica, Venom diz que sabia que aquela instalação havia sido fechada por estouro de verbas e obrigou o professor Swan a ligar para Peter, que mordeu a isca. Então o Homem-Aranha desmaia e Venom comemora a vitória. Algumas horas depois, Homem-Aranha acorda em uma praia e fica completamente confuso. Então Venom diz que ele mesmo o levou para aquela ilha deserta para ninguém interromper o confronto entre eles, e que aquele lindo lugar será seu túmulo. Sem pensar duas vezes, Homem-Aranha dispara a teia no rosto de Venom e tenta fugir. Durante a fuga, ele acha um lago e para beber água, mas Venom o surpreende saindo do lago e o puxa para o fundo. Então uma batalha inicia. Com muito esforço, nosso herói consegue sair da água e fugir, deixando Venom com muita raiva. Enquanto escapava, Homem-Aranha encontra uma vila abandonada e tem a ideia de preparar algumas armadilhas para Venom. Pouco tempo depois, o vilão aparece já dando um baita soco no herói. Então o Homem-Aranha aproveita para tentar distraí-lo para uma das armadilhas e o plano momentaneamente dá certo. Enquanto Venom fica preso, nosso herói aproveita para golpeá-lo com uma porta e tenta fugir mais uma vez. Mas Venom pega um automóvel que estava abandonado ali e arremessa na direção do escalador de paredes, que acaba perdendo o equilíbrio para desviar, se esborrachando no chão. Mas com a queda, o chão se abre e nosso herói descobre que aquele lugar é uma mina abandonada. Segundos depois, Venom aparece e Homem-Aranha joga sua teia nas vigas apodrecidas e puxa para Venom cair. Mas infelizmente não consegue ir muito longe e acaba sendo preso por Venom. Então, no desespero, ele joga sua teia em uma árvore que estava atrás de Venom e consegue pegar o impulso para golpear o vilão. Com isso, finalmente consegue despistá-lo. Um tempo depois, Peter, caminhando pela ilha, se depara com várias covas, e com isso tem uma ideia que pode livrá-lo de Venom para sempre. Então ele passa uma hora inteira fazendo vários preparativos, e depois consegue avistar Venom descansando próximo de uma fogueira. Em seguida, ele lança uma madeira em chamas para distraí-lo, e Venom rapidamente se prepara para outro combate.
Então, ao correr desesperadamente atrás de seu inimigo, dá de cara com um monte de teias do Homem-Aranha e fica cada vez mais furioso. Mas nosso herói, que já estava com tudo preparado, segurava uma fogueira justamente para atrair o vilão. E como já era esperado, Venom joga o primeiro objeto grande que encontrou em direção à luz da fogueira, com isso causando uma explosão. E como Venom também sabia que aquela parte da ilha era uma mina, começa a sorrir pensando que o Homem-Aranha havia morrido na explosão. Então na manhã seguinte ele vai até o local para conferir e fica muito feliz ao ver o corpo carbonizado do seu odiado inimigo. E com isso sua satisfação foi tão grande que ele decide ficar naquela ilha isolado de todos para sempre, já que seu único objetivo havia sido concretizado. Enquanto isso, Peter nada em direção ao navio que estava passando por ali naquele momento e vai embora satisfeito sabendo que se livrou de um dos seus maiores inimigos. Ou seja, no final das contas, ambos acabaram felizes por terem acabado com seus respectivos inimigos aparentemente para sempre. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e um comentário. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do Planeta Vital. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.